Na entrevista coletiva do Comitê de Crise do governo Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Casa Civil, General Braga Neto, falaram sobre os boatos espalhados pela velha imprensa sobre um suposto desentendimento ou tensão entre ministros. Os ministros falaram sobre o bom relacionamento em todo o governo e passaram a tratar das medidas do governo para a recuperação da crise. Guedes garantiu que a economia brasileira mantém seus sinais vitais e que o governo está fazendo os preparativos para furar a segunda onda, a que atingirá a economia. Segundo Guedes, assim que o ministro da Saúde der o sinal, o Brasil vai retomar o crescimento e surpreender o mundo. Assim está. Do governo federal no tocante ao combate ao coronavírus, antes de nós entrarmos no nosso assunto principal. Com o intuito de minimizar o impacto do coronavírus na região norte, até o momento, o governo federal já disponibilizou ao estado do Amazonas 55 respiradores, 490 mil máscaras, 47 mil testes rápidos, 29 profissionais da Força Nacional de Saúde do SUS. Somado a isso, cerca de 31 mil famílias indígenas já receberam cestas básicas. Quer que eu repita os números? Muito bem. 55 respiradores, 490 mil máscaras, 47 mil testes rápidos, 29 profissionais da Força de Saúde Nacional do SUS e 31 mil famílias de comunidades indígenas receberam cestas básicas. Esses dados que eu passo para os senhores podem conseguir também junto ao Centro de Operações, tá? Neste mês, cerca de 5.500 famílias amazonenses foram beneficiadas pelo repasse de mais de 155 milhões do programa Bolsa Família. A Anvisa aprovou ontem a realização de testes rápidos para a detecção de coronavírus em farmácias. Destacamos também que o Senai, por meio do projeto Iniciativa Mais Manutenção de Respiradores, já consertou 349 de mais de 1.700 respiradores recebidos de estados e municípios, estando os demais em fase de manutenção. O governo federal agradece também a doação de 2,5 bilhões feito pela Bayer ao programa Pátria Voluntária, montante que será destinado à assistência dos mais afetados pelos efeitos negativos dessa crise. Repatriamos até o dia de hoje da ordem de 18 mil brasileiros, ninguém fica para trás. E o motivo principal de nós estarmos aqui hoje é no tocante a vamos dizer, talvez uma interpretação equivocada do programa Pro Brasil. Eu vou repetir aquilo que eu disse no primeiro dia quando eu apresentei o programa. O programa Pro Brasil, ele surgiu, né, porque os ministros começaram a me procurar a Casa Civil para apresentar programas para a retomada do crescimento, para investimentos, etc, etc, etc. Quando chegou no terceiro ministro, eu chamei o meu pessoal, reunimos diversos secretários executivos e nós começamos a trabalhar em um projeto, um programa, o que vocês quiserem chamar, para que nós integrássemos isso aí, coordenássemos isso aí. Isto é a Casa Civil fazendo o papel dela de centro de governo, de coordenação. Tá? Em nenhum momento, quando eu apresentei o programa aqui, eu falei em valor, porque nós não temos os valores ainda. E se observarem, quando nós apresentamos o programa, na parte de baixo mostrava que a economia estava transversal, porque aquilo ali será levantamento de necessidades versus a possibilidade do governo de executar aqueles programas, logicamente, com recursos. Em nenhum momento se pensou em sair do programado, sair do trilho, como diz o meu amigo aqui, Paulo Guedes, sair do trilho programado pela economia. Quem dá esse caminho é exatamente a palavra final, é a economia, se é possível ou se não é possível, e quem decide é o presidente da República.
Quem vai priorizar no final é o presidente. Na realidade, o programa foi feito porque exatamente para, nessa coordenação, evitasse que ministérios independentes, separadamente, fossem no Ministério da Economia e começassem cada um a brigar pelo seu pedaço. Então, aquilo ali é nada mais, nada menos do que a Casa Civil exercendo o papel dela de coordenação. Quando o ministro Paulo Guedes não veio na primeira reunião, que já falaram que nós tínhamos excluído, etc., era simplesmente porque não ia se falar de dinheiro, de economia, de onde ir tirar os valores. Nós ainda vamos organizar isso aí. Todos os ministérios com seus secretários executivos estão trabalhando coordenados conjuntamente na execução desse programa. Então, eu queria deixar isso bem claro. Por isso é que hoje estamos somente eu. Outra coisa, nunca briguei com o Paulo Guedes, né? Porque senão eles vão achar, não brigamos, não tem nenhuma desavença, ao contrário, estamos sempre conversando e coordenados. Por favor, Paulo. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, exatamente isso que o chefe da Casa Civil disse. Nós temos um excelente relacionamento pessoal e nos conhecemos há mais tempo até. Nos conhecemos pessoalmente agora, há pouco tempo. Mas temos relações bem mais antigas, por meio de familiares. Então, a relação extraordinariamente clara, simples, direta. E, aliás, minha experiência com os ministros, o ano passado inteiro aqui, foi exatamente essa, e os militares, particularmente, fazendo uma observação agora, falam diretamente, transparentes, com clareza, sem nenhuma malícia, sem nenhuma... Então, realmente foi um mal-entendido. Eu quero deixar claro que foi isso, eu tenho certeza disso, porque a forma como nós trabalhamos é essa. A Casa Civil é o papel de coordenação dos diversos ministérios. Cada ministério tem planos, e eles vêm com os planos e vão à Casa Civil. E a Casa Civil organiza isso, leva ao presidente, e o presidente diz, isso aqui parece bom, isso aqui não, isso aqui bom, é minha prioridade, isso aqui é mais importante, e isso vem, então, num mecanismo que nós chamamos de GEL, é a Junta de Execução Orçamentária. Que é amanhã. Então, normalmente, todos esses pleitos setoriais dos diversos ministros vão para o chefe da Casa Civil. O chefe da Casa Civil conversa com o presidente, troca ideias sobre prioridades, e isso vem para a coordenação financeira, para a orçamentação financeira. Então, isso aconteceu o ano passado, acontece de novo esse ano, é um processo normal. Foi um pouco além, até por essa situação extraordinária que nós estamos enfrentando. Como nós estamos numa situação extraordinária, há um certo voluntarismo, tem mais gente querendo fazer mais investimento, mais programa aqui, programa ali. Mas eu queria deixar muito claro, primeiro, esse ponto, de que nosso relacionamento é o melhor possível, é transparente, é claro. Em nenhum momento eu me senti... Vocês devem ter ouvido por aí as diversas versões. Em algum momento eu estava aborrecido com o Braga Neto. Em nenhum momento. Não houve nenhum estresse com o nosso chefe da Casa Civil. Segundo ponto que eu faria, que também foi mencionado pelo chefe da Casa Civil, é exatamente a integração que ele faz tem uma moldura. E essa moldura é o programa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com um programa muito claro, econômico. Não é? Nós justamente tivemos um diagnóstico que houve uma expansão descontrolada dos gastos públicos, e essa expansão descontrolada dos gastos públicos acabou corrompendo a democracia e estagnando a nossa economia. E ficamos então com os sintomas dessa crise: juros muito altos, baixo crescimento econômico, impostos muito elevados. E esse programa do presidente era justamente um programa de transformação do Estado brasileiro. Então, se o Brasil ficou fechado durante 20, 30 anos, nós vamos abrir a economia. Se o Brasil subiu impostos durante 20, 30 anos, nós vamos reduzir, simplificar esses impostos. Se o Brasil for o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores, com juros muito altos, nós vamos reverter isso, e já revertemos. Os juros agora são bem mais baixos e a flutuação cambial é num nível um pouco mais alta.
Então, em vez de juros altos e câmbio lá embaixo, desindustrializando o Brasil, agora são juros bem mais baixos e o câmbio em cima, estimulando exportações e promovendo produção nacional de similares importados. Então, esse programa econômico de transformação do Estado, correção da hipertrofia do governo central, é o primeiro governo que no primeiro ano, quando os governadores estavam pedindo 4 bilhões de Lei Candir, nós demos 3 vezes mais, demos 11,7 bilhões. 3 Lei Candir. Agora, nós também tínhamos um programa de descentralizar recursos, dinheiro ir para a ponta. Foi promessa de campanha do presidente, mais Brasil, menos Brasília, no sentido de menos governo central e fortalecimento da Federação Brasileira. Imaginem os senhores se os estados e municípios já estivessem fortalecidos quando o vírus chegou. Em vez de fazer essa correria de 30, 40 dias, centralizando tudo, comprando respirador, correndo. Imaginem que o Brasil já fosse uma federação fortalecida. Então, para nós foi tudo muito natural. É como se o protocolo da crise já tivesse no programa do presidente. Essas reuniões que temos feito, extraordinárias, seriam aquelas reuniões a cada 3 meses dos poderes da República, para avaliar a emergência fiscal. A calamidade pública é um caso agudo de emergência fiscal, um caso extraordinariamente agudo de emergência fiscal. Mas nós já tínhamos esse protocolo da crise. Segundo, se tivermos emergência fiscal e com muito aperto, vamos segurar os salários por um tempinho, só não pedir aumento durante um pouco. Terceiro, vamos descentralizar recursos para estados e municípios. O que nós íamos fazer ao longo de 8 anos, nós tivemos que fazer ao longo de 3 ou 4 semanas. Nós descentralizamos recursos numa velocidade alucinante. Nós lançamos agora, recentemente, logo no início, nós fizemos tudo que era infraconstitucional, reduzimos os compulsórios em 200 bilhões, aumentamos o crédito, linhas de crédito do BNDE e da Caixa Econômica Federal em 150 bilhões, antecipamos benefícios de aposentados e pensionistas e postecipamos, diferimos a arrecadação de FGTS e pagamentos de impostos simples, justamente para as camadas mais frágeis, as empresas mais frágeis. Foram mais 150 bilhões. Então, em 3 semanas e meia, nós já tínhamos injetado 500 bilhões na economia. Aí lançamos agora as 3 camadas de 100 bilhões ou um pouco mais de 100 bilhões cada uma. Nenhum brasileiro será deixado para trás, que o presidente nos pediu. O presidente disse, vamos preservar, vamos salvar vidas e vamos preservar empregos. Vamos furar essa primeira onda da saúde e vamos furar a segunda onda da economia. Então, lançamos um programa de preservação justamente das camadas mais frágeis. Botamos 1.200.000 famílias para dentro do Bolsa Família, criamos um auxílio emergencial. Fomos a 38 milhões de brasileiros invisíveis, somados ao Bolsa Família, chegamos a 60 milhões de brasileiros recebendo esses R$600. Nunca foi feito um plano tão potente de transferência de renda, em tão pouco tempo. O presidente Bolsonaro fez algo absolutamente inédito. O que outros governos levaram 10, 15, 20, 30 anos para fazer, isso foi feito em semanas, meses. Em um mês e meio, essa enorme transferência de renda, justamente para proteger os mais frágeis. Então, são 100 bilhões para os mais frágeis, os invisíveis brasileiros, os que nunca pediram nada, mas também os do Bolsa Família, que subiram também para R$600 cada um. Foi uma camada de mais de 100 bilhões, que nós estamos jogando aí, 100, 110, 120, quando chegar ao final. Mais 100 bilhões para a proteção dos empregos, são programas que foram feitos antes de programas nos países avançados. O Brasil reagiu mais rápido do que qualquer país em desenvolvimento, mais rápido e com programas maiores do que qualquer país em desenvolvimento. E inclusive com alguns programas que são considerados os mais eficientes lá fora. Estão considerando botar o Brasil no OCDE como um dos coordenadores dos programas.
A OCDE solicitou ao Brasil que fosse o líder, né? O líder do grupo que trata sobre essa questão de recuperação, né, das medidas que são tomadas para a recuperação no combate ao coronavírus e no pós-coronavírus. Tá? A OCDE está usando o Brasil como exemplo. Então, a primeira camada foram os 100 bilhões para os mais frágeis. Depois, mais 100 bilhões agora para a preservação de empregos, sendo 51 bilhões para o que nós chamamos de suplementação salarial, que é considerado o melhor modelo de transferência para a preservação de emprego, porque você vai à empresa e diz o seguinte: estimula a livre negociação, e vale de 1 a 3 salários mínimos. Então, se a pessoa ganha 2 salários mínimos, R$2.000, mas a empresa não pode ficar aberta o dia inteiro. A empresa é um restaurante que só pode abrir agora 2 horas antes do almoço, 2 horas do jantar, porque os clientes não vão lá mais almoçar nem nada, mas ele faz a comida para mandar entregar em casa. Então, o expediente foi reduzido, em vez de ser 8 horas, são só 4 horas. Vai ajudar as pequenas empresas. Sim, vamos chegar às pequenas empresas. Então, fizemos o seguinte: se você livremente negocia o salário, em vez de ser R$2.000, passou para 1.000, nós suplementamos, nós pagamos aqueles 1.000 que a empresa não pode mais pagar. 51 bilhões para isso. E mais 40 bilhões para o capital de giro, para ela pagar os outros 1.000. Porque ela é um pequeno restaurante, ele sofreu um choque, ele renegocia, vai pagar só 1.000 em vez de 2.000, nós pagamos essa diferença, mas financiamos o capital de giro, que ele também está sem o capital de giro, para ele poder pagar aqueles outros 1.000 que ele aceitou pagar ainda. Então, se você mantiver o emprego, nós, primeiro, suplementamos o salário, e segundo, já entregamos o dinheiro para o trabalhador, porque você não tinha, e você só assina aqui que tomou um empréstimo de folha de pagamentos. Então, é o programa FOPAS e o programa Suplementação Salarial. São mais 100 bilhões. Então, 100 bilhões para transferências, auxílios emergenciais, 100 bilhões para preservação dos empregos, e agora, finalmente, está sendo conduzido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a Casa da República, deve aprovar, ainda nesse fim de semana, um programa também de pouco mais de 100 bilhões, que era o Mais Brasil, menos Brasília. Vamos descentralizar esse recurso, o dinheiro tem que chegar na ponta. Ou seja, além do dinheiro que nós demos direto para a saúde, para o Ministério da Saúde, que nós demos, se os senhores se lembram, 5 bilhões, que era um dinheiro objeto de disputa política, depois mais 4 bilhões e meio, que era do DPVAT, depois começamos também com os governadores, tivemos uma conversa e combinamos de mandar 8 bilhões de transferência fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais. Pediram também que mantivéssemos, eles iam perder receita, pediam que nós mantivéssemos o nível de transferência do ano passado, 16 bilhões para Fundo de Participação de Estados e Fundo de Participação de Municípios. Concordamos, 2 bilhões para Sistema Único de Assistência Social. Em resumo, todo esse sistema de atendimento de serviços de saúde, descentralizado nos estados e municípios, na federação, e esses sistemas de assistência social, nós estamos usando justamente como as ferramentas para fazer essa transferência para estados e municípios. Então, em conjunto com o Senado, desenvolvemos esse programa, deve ser pouco mais de 120 bilhões de reais, e esse dinheiro, quanto mais rápido o Senado aprovar e a Câmara aprovarem, mais rápido esse dinheiro também vai lá para baixo. Então, nesses próximos 2 meses aí, que era a estimativa inicial do coronavírus, a onda subir, bater e refluir de novo, essa onda que nós temos que atravessar, os brasileiros terão esses 300 bilhões adicionais, além dos 500 bilhões de liquidez imediatamente infraconstitucionais, de antecipação e diferimento, antecipação de benefícios, diferimento de recolhimentos. Além disso, lançamos mais 300 bilhões, 100 através de estados e municípios, 100 para auxílio emergencial, 100 bilhões para preservação de empregos, para suporte às empresas e suplementação salarial. Então, são 800 bilhões. Ora, evidentemente, um governo do presidente Bolsonaro, que estava fazendo reformas estruturais, e em pouco mais de 3 semanas e meia, ele se transforma num governo de medidas emergenciais. É claro que um governo que estava no trilho, saiu do trilho para combater o incêndio na mata. Pegou fogo no mato, nós paramos o trem, descemos e estamos atacando essa crise terrível de saúde, essa primeira onda de saúde. Agora,
nós temos que claramente sinalizar para todo mundo, para os investidores locais, para a classe política, para os agentes econômicos, para todo mundo, que o Brasil tem rumo, tem programa. Nós vamos seguir com o nosso programa econômico de transformação do Estado brasileiro. Apenas alguns ministérios, num momento como esse, estão vislumbrando novos espaços de ação que têm que caber dentro dos nossos orçamentos também. Porque nós temos o compromisso da responsabilidade fiscal. Tivemos um waiver para esse ano, uma licença para gastar, mas seria muito oportunismo político, seria muita irresponsabilidade fiscal, seria imperdoável para a população brasileira se aproveitássemos uma crise na saúde para transformar, seja numa farra eleitoral, seja num protagonismo excessivo, um ministro aqui, um ministro ali, que queira, para se engrandecer, colocar em risco o próprio governo do presidente. Então, esse tipo de comunicação é direta e franca entre nós, e sempre será. E quem coordena é a Casa Civil, com o olhar do presidente. Eu sou só um espelho, eu só mostro o tamanho da conta. Eu vou ler só um trecho que está na nossa... Nós estamos elaborando os documentos. Quando vocês lembrarem, tem um eixo ordem e um eixo progresso. No eixo ordem, nós temos lá medidas estruturantes como o aprimoramento do arcabouço normativo, atração de investimentos privados, maior segurança jurídica e produtividade, melhoria do ambiente de negócios e mitigação dos impactos socioeconômicos. Na realidade, é aquele que... na realidade, é exatamente o retorno ao trilho, né, dentro do que estava planejado para o Brasil continuar a crescer dentro desse, e melhorando esse arcabouço normativo que hoje emperra a nosso desenvolvimento. Está perfeito, quer dizer, como vai ser a retomada do crescimento econômico? Nós já estávamos retomando. Os dados agora do Banco Central, os dados da Receita, todos os dados iniciais mostram que o Brasil estava começando a decolar no primeiro trimestre. Para os senhores terem uma ideia, saíram os dados de seguro-desemprego, pedidos de seguro-desemprego. Os pedidos de seguro-desemprego em março do ano passado foram maiores do que desse ano. Os pedidos de seguro-desemprego em março do ano passado, tinha mais gente na economia formal sendo demitida do que em março desse ano. Em março desse ano foram 530 mil, em março do ano passado foram 570 mil. Aí você vai para abril, os primeiros 15 dias de abril, de novo, menos gente procurando seguro-desemprego esse ano do que em abril do ano passado. O que mostra que, apesar desse impacto terrível da crise da saúde, do ponto de vista desse medidor, que é o seguro-desemprego, ainda não houve. Considerando que uma economia como a norte-americana, vigorosa, flexível, desempregaram 26 milhões de pessoas em 5 semanas. E nós preservamos 4 milhões e 300 mil empregos nesse mesmo período. Então, o primeiro choque de dentro, nós fizemos o nosso distanciamento social, mas nós não largamos as mãos uns dos outros, no sentido econômico. Economicamente, é o contrário da saúde. Para preservarmos a nossa saúde, nós nos distanciamos. Mas economicamente, nós seguimos pagando a conta de luz, para não haver um apagão daqui a 3 meses, por fluxo de caixa. Nós seguimos pagando o serviço de telecomunicações para podermos fazer as conferências virtuais e os senhores poderem trabalhar como trabalham e nós também. O Congresso está operando em altíssima velocidade, aprovando reformas, avançando. Então, nós vamos de novo surpreender o mundo. Ano passado, com a reforma da Previdência, com milhões de pessoas nas ruas pedindo a reforma, e em países avançados as pessoas bloqueando a reforma. Dessa vez a mesma coisa, o Congresso trabalhando, o governo, o executivo trabalhando, e nós vamos surpreender de novo, porque, como disse o ministro Braga Neto, como é que é essa retomada? A retomada não é repetir o erro de governos passados, que justamente tentando essa saída, através só de obras públicas, cavaram um enorme buraco e quebraram o Brasil. Quando nós chegamos, o Brasil estava quebrado exatamente por esse caminho.
Então nós não vamos caminhar cavando mais fundo para ver se saímos do buraco. Ninguém consegue sair de um buraco cavando mais fundo no próprio buraco. Então, que algum ministro queira e pense em fazer uma coisa desse tipo é natural, é normal, todo mundo quer ajudar. Agora, se isso passa no nosso teste mais amplo, é outro assunto. A crise é da saúde. Não pode alguém achar, no momento em que nós fomos baleados, caindo no chão, está uma confusão danada e temos que ajudar a saúde, alguém vem correndo e bate a nossa carteira e sai correndo. Isso não vai acontecer. O presidente sabe a missão dele, tem noção e conhece o próprio programa. E o programa dele era esse: nós vamos manter o Brasil no trilho. Como disse o chefe da Casa Civil, o trilho é muito simples de conhecer. Está lá. Marcos regulatórios, projeto de saneamento. 100 milhões de brasileiros podiam estar lavando as mãos e se defendendo melhor da crise agora. Vamos aprovar o saneamento. São mais 100 bilhões de investimento aí. Marco regulatório do petróleo. Se em vez de regime de partilha, que foi uma bomba herdada por nós, vamos para o regime de concessão, e virão certamente mais 100 bilhões em petróleo e gás. Vamos para o marco regulatório do choque da energia barata, era o gás, está lá para ser aprovado, já todo pronto o projeto. Vamos para o marco regulatório do setor elétrico, está lá também, vamos aprovar, são mais 100 bilhões por ano de investimentos. Temos também a infraestrutura, o ministro Tarcísio, ele sabe que ele investe 8, 9 bilhões e tem um pedido muito legítimo, que é um homem experiente, faz isso há mais de 15 anos, já foi diretor do DENIT, já fez a PPI, ele conhece os números. E se você conversar com ele, ele fala: olha, se me der mais de 4 bilhões, eu não consigo executar. Eu não consigo. Gastar com responsabilidade e seriedade não é fácil. Agora, apertar o botão do gastança e sair procurando farra eleitoral é simples. Volta e meia tem um que pensa isso, e o que nós temos que fazer é bater em quem faz isso. Bater no bom sentido. Bater no sentido, né, nós temos que qualificar tudo que dizemos, né? Bater internamente, brigas internas, nós conosco, dizendo: olha, por aqui não, já foi tentado e deu errado. Então, essa é a conversa nossa. E nunca houve nenhum choque, meu com o presidente, meu com o chefe da Casa Civil, nenhum choque. Qualquer choque que achem que aconteceu, os senhores sabem, porque eu sou muito transparente. Então os senhores já sabem se aconteceu alguma coisa. E nenhum sentimento de diferença, são pessoas que eu quero acreditar que são bem intencionadas, nenhum, zero. Nós somos um time e é igual um jogo de futebol. O centroavante às vezes vira para o ponta direita e fala: pô, centra a bola, papai, manda para cá, pô, você não está mandando a bola para mim. É normal, é do jogo. O importante é que o jogo segue e o time vai ganhar. Então eu deixaria esse recado, que nós vamos fazer a retomada do crescimento nos trilhos do caminho da prosperidade. Os investimentos virão. O ministro Tarcísio sabe que com mais 4 bilhões por ano, ele na verdade vai atrair 230, 240 bilhões privados. Nós falamos várias vezes durante a campanha que os militares construíram a infraestrutura brasileira. Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, fizeram a infraestrutura brasileira. E isso deu um enorme período de crescimento para o Brasil. E isso, de repente, foi perdendo velocidade, fizemos a transição democrática, a Constituição mandou transferir recursos para estados e municípios, Constituição de 88, descentralizar o Brasil. Esse é o programa do presidente, é o primeiro presidente que amputa e reduz seus próprios poderes, descentralizando os recursos. Não aconteceu em Brasília ainda um governo, não aconteceu no governo anterior, não aconteceu nos 2 anteriores. Ninguém chegou aqui e falou: deixa eu mandar mais dinheiro para estados e municípios. Todos os governos chegaram aqui, na verdade, centralizaram mais, criaram contribuições não compartilhadas com estados e municípios. Tiraram as ferramentas dos estados e municípios, dos bancos públicos, e não deram recursos descentralizados. Então é natural essa luta por recursos que existe em Brasília, e os governadores sabem disso, e sabem que o presidente é republicano e está descentralizando esses recursos, independentemente de coloração partidária, independentemente de apoio político ou não. É um programa republicano de fortalecimento
da federação. Então, esse é o nosso caminho, nós estamos seguindo com esse caminho, nós sabemos que há centenas de bilhões privados para entrar em todos esses setores e que precisamos exatamente do marco regulatório, da segurança jurídica, dessa vertente de ordem que o chefe da Casa Civil colocou. Então, nós estamos com essa agenda pela frente e vem aí também a reforma dos impostos, que é fundamental para nós criarmos esse clima de investimento para frente. Então, eu queria reafirmar aqui que estamos juntos, nunca nos separamos, estivemos sempre juntos. Vamos falar que nós apertamos a mão, não podíamos ter apertado a mão. Vamos falar que nós não podíamos ter apertado a mão. Mas estamos juntos, não tivemos nenhum desentendimento, e isso é a mecânica de funcionamento. Vamos lá. Vamos lá. Isso é a mecânica de funcionamento. É a Casa Civil e o Caixa. É o homem que planeja, é a governança, o centro de governo que tem que coordenar essas ações e o cara do Caixa lá que tem que pagar essas contas. Vai dizer se eu posso gastar ou não posso. E nós estamos em perfeito entendimento, todas essas adições, o Pro Brasil, na verdade, é uma tentativa de falar o seguinte: vamos então criar um pouco mais de investimento em infraestrutura? Vamos. Podemos fazer um pouco mais de investimento público aqui naquela área? Podemos, dentro do orçamento. Por exemplo, quando nós falamos que ia sair do curso, as bolsas caíram, foram destruídos 250 bilhões de reais em 2 ou 3 dias. É um empobrecimento justamente das empresas que poderiam fazer investimentos lá na frente. E ao mesmo tempo os juros subiram. E aí, em vez de nós baixarmos os juros, que nos dariam aí de repente mais 80, 100 bilhões livres para nós investirmos, aconteceu o contrário. Não só não baixou, como subiu. Na mesma hora em que o presidente fala, não, nós estamos no nosso programa, a Bolsa subiu tudo de novo. E a Bolsa, na verdade, ela as pessoas estão especulando. Não, a Bolsa é uma sinalização do futuro. Ela está dizendo, olha, por aí o futuro vai ser ruim. E aí os juros sobem dizendo também, olha, o futuro por aí é ruim. Aí você fala, não é nada disso. Isso são programas adicionais que nós estamos pensando em encaixar dentro dos trilhos que nós temos do caminho da prosperidade. Uma interpretação equivocada. Uma interpretação equivocada. Na hora que nós explicamos, as bolsas sobem na mesma hora, os juros descem na mesma hora. E lembrem-se, apesar de alguém ter falado aí, o ministro quer ajudar os banqueiros, é o contrário. Foi quando nós falamos do nosso plano que os 400 bilhões que eram pagos todo ano para os banqueiros caíram 120, 130, 140 bilhões a menos. Ou seja, nós estamos reduzindo o dinheiro para os rentistas e aumentando a disponibilidade de recursos justamente para a saúde, para a educação, para saneamento e assim por diante. Então, o Brasil, a nossa expectativa é que seria 1% no primeiro ano, 2% no segundo ano, 3% no terceiro ano. Quando chegou o coronavírus, nos derrubaram, nos jogaram ao chão, mas nós vamos levantar, nós temos a bússola e nós vamos seguir no mesmo caminho. E nós vamos brevemente juntos, brasileiros juntos, vamos vencer a crise da saúde primeiro e atravessaremos também a segunda crise, que é essa econômica. O Brasil está mantendo os sinais vitais, a economia ainda está respirando e seguirá respirando. A maior safra da história está chegando às cidades, os alimentos estão chegando, os serviços essenciais estão sendo mantidos. O presidente do Senado aprova agora essa descentralização de recursos com uma contrapartida de funcionalismo, quer dizer, não havendo esse aumento, nós não teremos uma despesa adicional de 130 bilhões em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Os profissionais que estão na linha de combate, como os médicos, enfermeiros, pessoal de saúde, policiais, a turma que está na linha de combate, é uma exceção. Durante o período da pandemia, eles estão lá. Se o governo precisar reforçar, contratar mais enfermeiro, dar aumento de salário, ele pode fazer isso, mas não o resto. E essa foi a imagem que eu usei um pouco, teve gente que ficou aborrecida, mas é uma franqueza. Se nós estamos em casa, estamos trabalhando no teletrabalho, temos uma comida na geladeira, nós podemos nos sacrificar um pouco. Não estamos pedindo para tirar nada de ninguém, só estamos pedindo para não dar aumentos. Ponto final, é só isso. A própria opinião pública apoiará bastante essa contribuição
do nosso funcionalismo, que tem ajudado demais em lidar. Quem é que está lidando com essa crise? É o funcionalismo também. Seja nós trabalhando aqui, fazendo os trabalhos que estamos fazendo, seja o pessoal da saúde, seja o pessoal da assistência social. Então, como é que nós podemos dizer uma coisa diferente disso? Nós só estamos pedindo uma contribuição, tá certo? Então, olha, eu queria deixar mais do que nunca fraternidade. Mais do que nunca, deve ter um chofer de táxi que está precisando que alguém explique a ele que ele tem o direito de pegar R$600, deve ter uma faxineira que ia sempre à sua casa e não sabe que pode pegar os R$600, se possível, pague a sua faxineira, mesmo que ela não esteja podendo fazer a faxina durante o distanciamento social, pague a ela. Agora, além disso, ensine a ela que ela tem direito a ir na Caixa Econômica Federal e pegar os R$600 dela. Então, nós precisamos dessa fraternidade, dessa ajuda, para não deixar nenhum brasileiro desassistido. E já estamos preparando para sair do lado de lá da segunda onda, que é a nossa retomada. Então, assim que o nosso ministro da Saúde nos der as coordenadas, e assim que passar esse perigo iminente do ponto de vista de contágio da saúde, a economia, que tem seus sinais vitais preservados, começa a girar novamente. E eu acho que o Brasil, de novo, vai surpreender o mundo. Por um presidente determinado a fazer a coisa certa, por um Congresso que está aprovando reformas através de televotos, quer dizer, que é espetacular, estão em casa, estão trabalhando, estão estudando os projetos, conversando com os seus consultores. Isso é um Congresso reformista que está ajudando o presidente a implementar o seu programa. E a população brasileira, que também continua, como sempre, fraterna, corajosa e esperando a hora de voltar para celebrar a vida e celebrar a retomada do crescimento econômico. Obrigado. Vamos abrir para as perguntas. Primeira pergunta, Matheus Maia, Poder 360. Boa tarde, ministros. Eu vou fazer uma pergunta para cada um. A pergunta para o ministro Guedes é sobre o projeto de auxílio aos estados que está sendo combinado com o Senado. O presidente Alcolumbre falou em 18 meses de suspensão de aumentos e, pelo que se ouve no Senado, também se fala de uma proibição de aumentos 6 meses antes do fim do mandato. Eu queria saber se é isso mesmo e que o senhor confirmasse que a suspensão dos aumentos será da esfera federal até a municipal. Para o ministro Braga, eu queria perguntar, ministro, porque desde que o ministro Tait assumiu, com a posição nova de governo, ele tem dito que vai anunciar um programa de relaxamento do isolamento social. Sendo que nos últimos dias ele mesmo tem admitido que a taxa de contaminação tem subido. Eu queria saber se o governo mantém a ideia de, nos próximos dias ou semanas, liberar um plano de relaxamento do isolamento social. Obrigado. Bem rápido, é o seguinte, a questão do isolamento primeiro é o seguinte, nós não vamos determinar nada. O governo federal ele vai fazer um protocolo genérico, um protocolo, de acordo com a decisão do Superior Tribunal do STF, do Superior Tribunal Federal. Estados e municípios têm a sua independência também. Então ele vai baixar normas que, uma vez observadas, né, cada um tem a sua autonomia para executar vamos dizer, esse relaxamento. Não tem como eu te dizer agora, não mudou, a decisão do governo continua a mesma. Dentro do possível, o mais rápido possível, nós vamos fazer. Agora, essa posição é definida tecnicamente pelo Ministério da Saúde. Tá? Ele está estudando isso, já está com ele, agora quando vai ser, eu não sei. Mas não mudou a posição do governo federal. Obrigado. Quanto à pergunta de economia, Matheus, nós tínhamos, quando os governadores vieram conversar com o presidente, nós tínhamos praticamente concordado com todos os pleitos. Os pleitos eram rolagem da dívida e dos juros até o final do ano, isso dava uns 37 bilhões, manutenção das transferências do governo federal no Fundo de Participação de Estados e Municípios, dava 16 bilhões, transferência para o Fundo Nacional de Saúde, fazer uma transferência fundo a fundo para fundos de saúde estaduais e municipais, eram 8 bilhões.
Transferência para o Sistema Único de Assistência Social eram 2 bilhões. Então eram 10 mais 16, 26, mais os 37, dá 56, 60 e poucos, mais 20 bilhões de securitização, dava um total de quase 90 bilhões. E nós concordamos com os governadores, e eles saíram felizes daqui. O governador, inclusive de um estado, eu não vou mencionar, mas disse: olha, meu ICMS pode até cair 50%, que eu já estou recompensado. Logo depois, houve uma outra mobilização política, e o número foi subindo, ficou um número alto demais. E aí nós pedimos, então, ao presidente Davi Alcolumbre que nos ajudasse a formular um projeto que, ao mesmo tempo, atendesse à saúde. Nenhum brasileiro pode ficar para trás, não podem faltar recursos para a saúde, mas que, ao mesmo tempo, não destruísse o futuro do país. Nós temos que gastar mais esse ano, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos que mostrar que as despesas do ano que vem já serão de novo controladas. E quais eram essas despesas? 3 grandes despesas. Primeiro era a Previdência, que nós já tínhamos feito a reforma. A segunda maior despesa eram os juros, que caíram do ano passado para esse ano 120 bilhões. A terceira maior despesa era o funcionalismo público. Então, nós pedimos ao presidente do Senado: mostre ao mundo que, se o funcionalismo público fizer uma contribuição, as despesas não sobem. Vejam, nós nem pedimos para cortar, nós simplesmente impedimos que elas subam 130 bilhões, que é mais ou menos o que a gente vai transferir para estados e municípios fazerem um ataque à saúde. Então fica meridianamente simples para a população brasileira entender, e mostra a liderança do presidente do Senado, que deu um passo à frente e falou o seguinte: senhores, estão aqui os 100 e poucos bilhões do Mais Brasil, vamos fortalecer a federação na guerra contra o coronavírus, está aqui o dinheiro, mas esse dinheiro não pode ser para aumento de salários. É simples como isso, é simples, é compreensível, e a população brasileira, a opinião pública vai aplaudir isso, esse ato do presidente do Senado, que deu um passo à frente e falou: olha, acabar com essa confusão aqui, vamos dar mais dinheiro. Realmente eram 90 bi, vamos dar um pouco mais, vamos botar 100, 110, 120, porque não é só a saúde, tem o transporte público. Nós não podemos federalizar o problema do transporte público. O ônibus tem que correr, e não tem ninguém andando de ônibus, mas amanhã você precisa ir ao hospital, você tem que ser atendido, a população mais pobre tem que ser atendida. O táxi não está correndo, os ônibus, se não correrem também, como é que a população vai poder se mover? Então, um problema de mobilidade urbana, mas em vez de você federalizar o problema, você dá mais dinheiro para os estados e municípios, esse dinheiro desce, ele vai para a saúde, mas vai também para as atividades correlatas. O policiamento, para manter a ordem, não haver confusão. A merenda escolar, que os jovens que iam para a escola não vão mais, ficam sem o alimento, então talvez eles tenham que organizar um serviço de entrega dos alimentos para a merenda escolar. O transporte público. Então, esse dinheiro vai descer de um lado, mas já desce dizendo o seguinte: não pode ser para aumento de salários, principalmente agora nessa coisa do ano eleitoral. O período, quanto tempo? Eu pensei inicialmente 2 anos, até o fim do governo. Comecei a fazer os cálculos, porque a gente trabalha com cálculos. E aí a própria classe política, que eu interajo muito bem, eles dizem para mim: espera aí, faz mais ou menos o mesmo valor. Se você vai dar 130 para a saúde, 18 meses, ou seja, 100 aumentos esse ano e o ano que vem, dá mais ou menos a mesma coisa. Então os cálculos iniciais foram esses. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas esse foi o cálculo inicial das equipes, e esse é o projeto que está com o senador Alcolumbre. Ele próprio é o relator, ele vendo a confusão que estava, não é? Porque houve um momento de desarticulação, de desentendimento político, e aí, vendo aquilo tudo, ele falou: olha, a República tem a Casa da República, que é o Senado. Eu vou dar um passo adiante, vou conversar com o presidente da Câmara, vou conversar com o presidente da República, vou conversar com o ministro da Economia, vou conversar com a articulação política, com o general Ramos, vou chamar todo mundo e vou dar um passo à frente.
E ele deu o passo à frente com entusiasmado aplauso nosso. Ministro, os servidores federais estão nessa conta? Estariam todos, né? Todos os setores. Setor federal, estados e municípios, todo mundo junto. E, veja, embora a conta seja grosseiramente a mesma, pouco mais de 100 bilhões, a verdade é que, de novo, a federação sendo generosa, dentro do programa Mais Brasil do presidente da República, que nunca aconteceu antes, do governo federal abrindo e descentralizando recursos para estados e municípios. Isso não aconteceu antes. Por isso que o Brasil estava indo embora gastando, porque ninguém cedia, todo mundo gastando mais ao mesmo tempo, juros subindo, inflação alta, os impostos tendo que subir, e nosso governo controlou o governo central e descentralizou recursos para estados e municípios. No primeiro ano mandamos 3 vezes o Plano Candir, agora com 100 bilhões, Plano Candir 4, mais de 25 vezes o Plano Candir. Então, mostrando, estendendo a mão para a federação e dizendo o seguinte: olha, nós estamos juntos, vamos trabalhar juntos, porque o presidente durante toda a campanha falou, o dinheiro tem que ir para a ponta. Todo dia o presidente fala isso. Hoje mesmo, na posse do ministro André Mendonça da Justiça, ele estava dizendo, o ministro André Mendonça dizendo, o povo brasileiro merece ter segurança pública. Não é razoável que você tenha que se acomodar com um estado de violência, com criminalidade, seus filhos saem, você não sabe se vão voltar, você sai, não sabe se vai voltar, nem o policial armado sabe se vai voltar. Então, nós merecemos paz e respeito. E como é que isso é feito? Com o dinheiro na ponta. O dinheiro tem que estar lá, com a força de segurança pública, na ponta. Como é que eles vão ter saúde? Dinheiro na ponta, nos hospitais públicos, lá embaixo também. Então, essa é uma filosofia de governo. É uma filosofia de governo. Então, eu queria só enfatizar que, embora os números sejam os mesmos, 100 e poucos bilhões, na verdade, a federação está cedendo 100 e poucos, mas os salários dela são só 40 e poucos. Quer dizer, o resto, ela, na verdade, cedeu tudo e os governadores ganharam 2 vezes. Ganharam 2 vezes. Primeiro, porque eles estão recebendo dinheiro. Segundo, porque eles não terão que dar o aumento. Então o governo de novo está sendo generoso, estendendo a mão para a federação, e o presidente do Senado, percebendo isso, ele falou, é claro que nós vamos defender essa bandeira e é claro que deverá ter apoio. O governo federal perdeu receita, mas garante recursos para todo mundo. E ele descentraliza os recursos, sendo que o total é o mesmo, mas não volta tudo para ele. Ele deu 100 e poucos, mas ele só vai receber 40, no sentido, não é nem receber, não vai gastar os 40. E aí, do ponto de vista do mundo, quando eles olharem para a nossa coerência, nós temos feito reuniões com o G20, com os ministros da Fazenda do mundo inteiro, temos feito reunião com o FMI, com o Banco Mundial, com o Banco dos BRICS, os bancos dos países emergentes, e em todos os lugares estamos recebendo elogios exatamente por essa forma de trabalhar. Nossos programas têm sido muito bem apreciados lá fora. Agora, principalmente aqui dentro, existe muita crítica, mas nós fizemos algo que é inédito. Você pegar 30, 40, 50 milhões de brasileiros e em 3 semanas, 4 semanas, desenhar todo esse esquema de proteção para furar a primeira onda de saúde, e já estamos pensando exatamente nos marcos regulatórios, na reforma dos impostos, em tudo ali na frente para fazermos a retomada. Próxima pergunta, Luana Karen, Empresa Brasileira de Comunicação. Olá, ministro, boa tarde, TV Brasil e a Voz do Brasil. Quero fazer uma pergunta para cada um, primeiro para o ministro Braga Neto. O senhor se reuniu ontem com o ministro da Saúde e com governadores da região norte, salvo engano. Eu queria saber como é que está essa articulação com os governadores do estado, se está no radar do governo também reforçar o atendimento para o Ceará, para Pernambuco e para a região sudeste, que me parece também que são as regiões mais problemáticas no momento. Para o ministro Paulo Guedes, o senhor disse que vai retomar a economia, vai colocar a economia novamente no eixo, nos trilhos, seguindo aquilo que o senhor acredita, e citou ações já realizadas pelo governo para diminuir a participação do Estado na economia. Eu queria saber se o senhor chegou a traçar uma linha de até onde pode ir o investimento público em obras, por exemplo, e até onde o senhor está confiante na capacidade da iniciativa privada de investir mesmo nesse momento de crise. E também queria saber se tem algum número novo das ações realizadas para o coronavírus, se tem alguma estimativa nova, se eu sempre vinha dando balanços de recursos já empenhados, se mudou alguma coisa.
Às vezes na minha agenda aparece lá a Casa Civil, mas não necessariamente sou eu. Mas o ministro Techa estava agora, inclusive, com os governadores do Norte, não é? Norte e Nordeste? Ou foi só Nordeste? Estava agora lá em cima com os governadores. O que está acontecendo é o seguinte: o centro de operações, feito eu já disse para os senhores anteriormente, o gabinete de crise foi criado. O gabinete de crise, ele reúne hoje os secretários executivos diariamente, onde são colocadas as necessidades num nível mais estratégico. E quando nós sentimos que aquilo ali não estava sendo operacionalizado, eu sugeri ao presidente a criação do centro de operações. O centro de operações, como um simbolismo, ele está ocupando hoje, eu acredito que já visitaram, está aberto, podem visitar, é só agendar, a sala suprema aqui do Palácio do Planalto. No centro de operações nós fazemos um levantamento, procuramos nos antecipar às necessidades, que era algo que nós sentimos deficiência anteriormente. Tá? Então, o que está sendo feito hoje com o Nordeste? Eu já dei quando eu iniciei, eu li alguma coisa que foi mandada para o Norte, mas aquilo ali foi paliativo. Os senhores têm que ter em mente que vários estados já estavam com um sistema de saúde, eu não digo colapsado, mas num seu limite, quando a crise veio. Nós estamos hoje, junto com o Centro de Operações, tentando, e junto com o Ministério da Saúde, alimentando. O Centro de Operações, ele auxilia o Ministério da Saúde nesse planejamento, tá? Tentando nos antecipar às necessidades, né? E colocando, antes que o sistema colapse, esse material necessário. Então essas reuniões foram realizadas pelo Ministério da Saúde, e ele pode explicar isso melhor do que eu não vou entrar em detalhes, porque exatamente é a área dele, mas elas foram antecipadas para ver os pleitos dos governadores e o que o Ministério da Saúde pode antecipar, basicamente, para evitar que haja um mal maior daqui a alguns dias. Tá certo? Por favor, Paulo. Do ponto de vista econômico, de novo, nós sabíamos que o Estado praticamente exauriu suas fontes de financiamento. O Estado não tem mais capacidade, e a beleza do regime democrático é que ele sinaliza e indica para onde os recursos têm que ir. Então, à medida que nós fizemos o aprofundamento da nossa democracia, à medida que ela foi se desenvolvendo, esse aperfeiçoamento institucional que é feito a cada dia a gente evolui mais um pouco, aprende um pouco. A democracia é barulhenta, mas é virtuosa. É barulhenta, mas é virtuosa, porque cada poder independente vai aprendendo o seu espaço e os seus limites. Eles são harmônicos, deveriam ser, mas são independentes. Em princípio, são independentes e buscam a harmonia, mas cada um quer definir seu território. À medida que isso foi acontecendo, o Brasil foi aprofundando a democracia, os recursos foram sendo descentralizados e exigidos para as áreas sociais. Então, exatamente como durante o regime militar houve um foco muito grande na infraestrutura, com Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, aqueles investimentos foram feitos, o Brasil teve um alto ritmo de crescimento, e quando a democracia começou a puxar os recursos para as áreas sociais, aqueles recursos foram exaurindo do lado de lá. Se você é o problema clássico de economia. Se você quer fazer mais saúde, mais educação, sobra menos recursos para, por exemplo, infraestrutura. Sobram menos. Então, os recursos, os investimentos brasileiros em infraestrutura, investimentos públicos, que já foram de 15%, o Brasil já investiu 25% do PIB. Eram 10, 12 privados e 12, 15 públicos. Era mais ou menos isso. Aí a taxa de investimento foi caindo, porque o Brasil foi perdendo o ritmo de crescimento, foi subindo os impostos, foi maltratando os empreendedores, foi subindo as taxas de juros, crise após crise, crise cambial, crise recessiva. Isso foi acontecendo e o Brasil foi sendo prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento. Então o Brasil, que já cresceu 3, 4 décadas a 7,5%, 7,36%, era o maior ritmo de crescimento do mundo. O Brasil já cresceu mais do que a Coreia, mais do que o Japão, mais do que a China. E o Brasil foi perdendo velocidade, e nos anos 80, que era chamada década perdida, a gente crescia 2 e pouco por cento. Hoje nós não crescemos nem isso.
Não conseguimos crescer nem 2% ao ano. Então, nós fomos perdendo velocidade porque o modelo econômico está equivocado. E quando nós fizemos uma transformação política e fomos para a descentralização, uma tentativa de centralização de recursos para gastar mais em saúde, carimbamos inclusive a Constituição, escrevendo tantos por cento em saúde, tantos por cento em educação, tantos por cento em... Na hora que nós começamos a carimbar o dinheiro, e a inflação ainda alta, o que aconteceu é que começaram a acabar os recursos para a infraestrutura. E houve uma exaustão do governo. A dívida PIB foi subindo, a ponto de nós gastarmos 400 bilhões de reais por ano durante décadas. Simplesmente para acalmar o capital. Virou um paraíso dos rentistas. Em vez de trabalhar, é muito mais fácil viver de renda quem tem recursos. Quem já ganhou algum dinheiro. Um mercado de 200 milhões de consumidores. E um mercado com cartéis. 6 empreiteiras, 6 bancos. Então, se você tem uma delas, trabalha para 200 milhões, você ganha dinheiro rápido, e depois você aplica de juros aí e fica o resto da vida vivendo às custas do rentismo. Esse não é um modelo econômico que nos interessa. Nós vamos mudar esse modelo econômico e começamos a mudar. Então, é natural que nesse início, todo mundo ainda pense que não, eu vou investir mais recurso público. Se você duplicar os investimentos públicos, você vê, o PIB não está crescendo, mas vamos supor que você duplique os investimentos públicos. Você vai sair de 1,4 para 2,8. É muito pouco. Isso não vai conseguir fazer o Brasil crescer. Então, é por isso que nós precisamos mudar o ambiente de negócio. Você conversa lá fora com todos os investidores, você conversa aqui dentro com os próprios brasileiros, todo mundo diz o seguinte: não pode a 8ª economia do mundo ter o 106º lugar do ponto de vista de ambiente de fazer negócio, que é um lugar horrível para fazer negócio. O imposto é muito alto, a regulamentação é excessiva, tem fiscal pedindo, chantageando a companhia para não multar, regulamentação inadequada, insegurança jurídica. Então, chega um momento em que você tem que mudar esse modelo. E são os marcos regulatórios justamente a componente de ordem a que o ministro Braga Neto se referiu. É por aí a retomada. Nós temos que fazer uma reconfiguração do marco. É isso que vai garantir que os recursos venham do setor privado. Eu posso garantir que tem recurso suficiente? Bom, há trilhões de dólares no mundo hoje, a juros, procurando o que fazer com o dinheiro. Juro zero. O que existe hoje no mundo sobrando? Dinheiro, recursos naturais, petróleo está sobrando, dinheiro está sobrando, gente procurando emprego, né? Um choque de uma guerra mundial por empregos, todo mundo procurando emprego. E o que está faltando no mundo hoje? Empreendedores. Então, se você criar uma boa cultura de empreendedores, criar um bom ambiente de negócio, esses recursos virão. E aí os recursos são muito maiores do que nós poderíamos fazer. Quando eu vejo um ministro trabalhador, diligente, consciente, responsável, feito o Tarcísio, precisa de 4 bilhões, eu sei que tem mais de 100 bilhões querendo entrar em cada uma dessas verticais. Se você falasse petróleo e gás, tem mais de 100 bilhões querendo entrar, saneamento, mais de 100 bilhões, setor elétrico, mais de 100 bilhões, logística, mais de 100 bilhões. E aí você vê um ministro lutando desesperadamente por 4 bilhões. Então você vê que a saída é por aí. A saída é por aí. E isso já estava no nosso diagnóstico. Se você pegar lá o caminho da prosperidade, a gente chama, inclusive, tecnicamente, o crowding in. O crowding out é a expulsão dos investimentos privados. Nós passamos décadas com juros altos, expulsando investimento privado. Regulamentação inadequada, imposto elevado, juro alto demais. E agora é o contrário. Agora é a atração do investimento privado, de dentro e de fora. Então nós estamos muito seguros, porque isso é uma experiência que já aconteceu. É a história que a reconstrução da Alemanha no pós-guerra, a reconstrução do Japão com o Partido Liberal Democrata, na Alemanha com o Ludwig Erhard, o caminho da prosperidade. Foi de lá que nós pegamos a inspiração, foi uma mistura de caminho da servidão do Hayek com o caminho da servidão com a prosperidade através da competição, do Erhard. Então, são dois pensadores liberais, um inclusive implementou a reforma na Alemanha. Aí houve a reconstrução do Chile, aí estamos vendo agora a reconstrução da China, como a China se tornou capitalista. Foi justamente liberando as companhias dentro das cidades. Tinha as grandes estatais que estavam operando e a coisa não estava funcionando. Então eles começaram a liberar pequenas áreas livres de negócio. São os portos livres, as zonas francas no sul
600 milhões de chineses saíram do interior e vieram para as cidades na costa para poderem produzir e exportar, desde tênis até tela plana, né? E da mesma forma com eles chamavam de empresas de cidade, quer dizer, falavam, olha, essa cidade aí, eu vou fingir que ela não existe, já que eu não tenho dinheiro, o governo também com dificuldade, estou sem dinheiro, vou fingir que eu não estou vendo, vocês podem fazer o que quiserem. Foi um capitalismo selvagem que está tirando a China da miséria. Então tem 3,5 bilhões de seres humanos saindo da miséria nos últimos 20 anos através dos mercados, são justamente as viúvas do socialismo, ficaram miseráveis através do sistema socialista durante décadas. Quando eles vêm para os mercados globais, nós estamos do lado de cá hesitando e com medo de abraçar os mercados. Então, nós não temos essa atitude. Nós vamos em direção aos mercados e nós sabemos que isso vai trazer prosperidade do trabalhador brasileiro. O que nós estamos fazendo, se vocês lerem as primeiras linhas do nosso programa e desses livros todos dos liberais clássicos fazendo essas revoluções econômicas, a preocupação sempre foi o seguinte: vamos elevar o nível de vida dos nossos trabalhadores, do nosso povo. Em vez de 6 empreiteiras, tiver 500, em vez de 6 bancos, tiver 1.600 bancos, a competição entre eles derruba o juro, derruba o spread e aumenta a qualidade de vida do povo brasileiro. Então o que nós vamos fazer é justamente acumular capital, acumular tecnologia, liberar os investimentos, trazer todas essas oportunidades de investimento, porque quanto maiores os investimentos, maior a produtividade do trabalhador brasileiro. O trabalhador que arranca a grama com a mão, ele fica 3 dias para limpar um jardim. Se ele tiver uma máquina de cortar grama, são 3 horas. E se ele tiver um pequeno trator, são 10 minutos. Então a produtividade e o salário do trabalhador aumentam quando você tem mais capital. E quanto maior o capital, menor o retorno do capital. Nós fazemos o contrário. Nós deixamos o retorno do capital altíssimo, com poucos empreendimentos, e o salário do trabalhador lá embaixo. E ainda fazemos o crime final. Além do salário ser baixo, nós tributamos o uso da mão de obra. Então, o salário é baixo para o trabalhador, mas o custo é alto para a empresa. Então, tudo isso está no nosso mapa e nós vamos remover esses obstáculos. Nós vamos remover esses obstáculos ao crescimento. Última pergunta, Romualdo de Souza, Rádio Jornal do Comércio. Boa tarde, ministros. Pode baixar, obrigado. Por gentileza, General Braga Neto, eu sou Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Tem uma demanda, ministro, que já esteve no Ministério da Saúde e que os governadores do Norte e do Nordeste estão fazendo ao governo federal, por isso que passa pela Casa Civil, que é com relação a médicos que não têm o revalida, mas que poderiam atuar, ainda que provisoriamente ou temporariamente, por 90, 120 dias, nessas regiões de difícil acesso, sobretudo lá nas populações ribeirinhas, lá no norte, e também nas populações aqui na região nordeste. Eu gostaria de saber, ministro, por gentileza, em que pé está? O governo poderia mandar uma medida provisória, aí autorizando o trabalho temporário desses médicos, mesmo aqueles que não têm o revalida? Eu só preciso entender, não sei se o senhor conhece o funcionamento da Casa Civil. A Casa Civil, vamos supor, ela não tem a iniciativa dela propor nenhum tipo de medida. Ela recebe qualquer medida provisória, projeto de lei, tudo isso vem para a Casa Civil. Uma vez que entra na Casa Civil, isso vai para uma parte da Casa Civil que avalia o mérito. Neste mérito, eu vejo se não tem choque com um outro ministério, se já não existe um projeto, se é o momento adequado de se colocar esse projeto. Eu não conheço, não vi, não passou por mim essa solicitação. O que eu posso dizer ao senhor, e outra coisa, ela teria que vir pelo Ministério da Saúde. Uma vez vinda para o Ministério da Saúde, ela vem para o meu pessoal na SAG, na SAG, que avalia o mérito dela, e aí eu mando para a jurídica, que é do ministro Jorge, para ver se não tem nenhum problema jurídico, e nós levamos ao presidente. O que eu posso dizer para o senhor é que eu vou conversar agora com o Ministério da Saúde, para ver como estava essa questão dessa solicitação dos governadores. Talvez tenha sido abordada hoje nessa reunião que o ministro Nelson teve, e eu posso dar uma resposta para o senhor posteriormente. Tá bom?
Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.